Olá, exploradores! Vamos juntos desbravar o passado. Hoje, retornamos ao enigmático período da Idade Média, comumente chamado de Era das Trevas. Um tempo de castelos e cruzadas, mas também de sombras e superstições que ecoaram por 1000 anos e ainda moldam o presente. Com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., a Europa mergulhou no caos. O vazio de poder foi preenchido por senhores feudais e pela Igreja Católica, que passou a exercer controle não só espiritual, mas também político. Assim, nasceu o sistema feudal. O feudalismo fragmentou os territórios. Castelos tornaram-se centros de poder e segurança, enquanto os servos trabalhavam a terra em troca de proteção. Era uma sociedade hierárquica, onde poucos viviam no luxo e muitos sobreviviam na miséria. A Igreja foi a maior instituição da Idade Média. Monastérios guardavam os poucos livros que resistiram ao tempo, enquanto clérigos ditavam normas de conduta. Era uma época de fé inabalável, mas também de medo do pecado e da condenação eterna. O conhecimento científico foi suprimido ou moldado pela religião. Questionamentos eram vistos como heresia, e o avanço intelectual foi retardado. A luz da razão mal brilhava em um mundo dominado pela fé e pela tradição. As Cruzadas, iniciadas no século XI, marcaram uma tentativa de unir a cristandade contra o Islã. Soldados e reis marcharam ao Oriente em nome da fé, mas o resultado foi mais comercial do que espiritual. Novas rotas de comércio emergiram, conectando mundos. Enquanto a nobreza guerreava, os camponeses suportavam a fome e a peste. A peste negra, no século XIV, varreu um terço da população europeia, aprofundando as trevas e mudando a dinâmica social. A morte era uma companheira constante. Entretanto, nem tudo foi escuridão. A Idade Média também foi berço de grandes catedrais, como Notre-Dame e a Catedral de Chartres. A arquitetura gótica, com seus arcos e vitrais, buscava elevar o espírito humano ao divino. A cavalaria emergiu como um ideal de conduta. Cavaleiros juravam lealdade aos seus senhores e defendiam os fracos. Lendas como a de Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda capturaram o imaginário e criaram um senso de heroísmo. O comércio renasceu lentamente no final do período medieval. Cidades como Veneza e Florença tornaram-se centros de riqueza e cultura. Os mercadores começaram a desafiar o poder dos nobres, plantando as sementes de uma nova era. A literatura também floresceu. Obras como a Divina Comédia de Dante e os Contos de Chaucer mostraram que o espírito humano ainda ansiava por entender sua existência. Essas obras abriram o caminho para o Renascimento. O fim da Idade Média foi marcado por mudanças sísmicas. A invenção da imprensa por Gutenberg permitiu a disseminação do conhecimento, enquanto as grandes navegações abriram novos mundos. O velho mundo medieval estava chegando ao fim. Apesar de seus horrores e desafios, a Idade Média deixou um legado profundo. Ela moldou valores, instituições e crenças que ainda ressoam no mundo moderno. Redescobrir essa era é entender nossas próprias raízes e contradições. Redescobrindo o passado, para compreender o presente, a Idade Média nos lembra que mesmo nas trevas há luz. Cabe a nós aprender com os erros e triunfos do passado para construir um futuro mais justo e iluminado. Se você gostou dessa viagem histórica, curta o vídeo, siga o canal Rebobinando, ative as notificações e compartilhe com quem tem o espírito explorador. Vamos juntos preservar e celebrar a história.